E hoje nós estaremos dando continuidade ao tema acerca das cartas do apóstolo Pedro. E o tema dessa mensagem hoje é salvação presente de Deus. Vamos dizer todos juntos? Salvação presente de Deus. E este texto está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 1 ao 12. Nós iremos fazer uma leitura hoje um pouco extensa, mas muito importante. Amém? Os irmãos estão procurando, nós iremos aguardar, mas você já abra aí e já coloque no ponto. Existem algumas Bíblias que têm as versões, as traduções, né? Revista e corrigida, fiel, atualizada, linguagem de hoje, versão internacional, mas o importante é que o conteúdo principal está sendo o mesmo, só a tradução que vai mudar. Vamos lá, vamos todos juntos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é aprovado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Amém? A leitura é um pouco extensa, mas muito importante para que pudéssemos entender o contexto, porque nós iremos hoje tratar sobre esses versículos, né? E é importante que nós já possamos ler, né? Leiamos esse texto antes, para que quando eu estiver ministrando, você comece a recordar dessa leitura. O livro de Pedro inicia apresentando o remetente e o destinatário. O remetente é aquele que envia, é o que está enviando. E o destinatário são aqueles que irão receber. E o que Pedro ele está fazendo quando ele inicia, ele começa a dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele começa a mostrar aqui os destinatários aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia,
Capadócia, Ásia e Bitínia. Esses são os destinatários. Contudo, essa carta é uma carta que ela é dirigida e destinada à igreja do Senhor Jesus, não só aquela igreja perseguida, uma igreja que estava fugindo da perseguição, né? Os irmãos estavam passando por uma grande tribulação, mas para a igreja nos dias atuais, que somos nós. Porque Pedro apresenta como credenciais de apóstolo, porque ele não está falando no seu nome. Pedro, ele começa a dizer, Pedro, apóstolo. Veja que Pedro, ele não começa a dizer Pedro, servo do Senhor Jesus, discípulo, né? Um dos 12 do Senhor Jesus. Ele começa a dizer, Pedro, apóstolo. Porque Pedro, de fato, ele foi intitulado como um dos 12 apóstolos. Diferentemente de Paulo, que Paulo ele teve que defender o seu apostolado, né? Você vê que muitas vezes nas cartas do apóstolo Paulo, ele começa a defender a chamada dele, como se deu, como Deus o chamou, como Jesus o enviou, né, para a obra, para as igrejas, como foi o seu apostolado. Pedro, ele não precisava defender, né? Porque quem o consagrou ou quem o chamou foi o próprio Jesus. Jesus chamou o apóstolo Pedro. Não foi alguém que disse, você agora é apóstolo, você agora está sendo ungido apóstolo, não. O próprio Jesus, ele unge Pedro. Mas o apóstolo Paulo, ele teve que defender, ele teve que trazer as suas cartas para que pudessem acreditar e crer no seu apostolado, que o próprio Paulo, ele prova o seu apostolado através das obras que ele fazia. Porque o apóstolo, ele é alguém comissionado em autoridade de quem o comissionou. Quem o comissionou? Foi o próprio Jesus. Alguém poderia dizer, Pedro, prove que você foi comissionado por Jesus? O próprio Jesus falou para Pedro, mas para Paulo não. Mas Jesus se revelou a Paulo através do encontro que ele teve com Saulo, antes de se tornar Paulo, e ali Jesus o chama, o encontra, né? Transforma seu coração, o converte, e ali ele segue em sua missão. Quem são os destinatários, como foi lido aqui? Já que os irmãos estão aqui, eu vou agora trabalhar com vocês. Passamos há um bom tempo sem ter ninguém aqui, mas hoje, glória a Deus, estou com a igreja. E eu pergunto, quem são os destinatários da carta de 1 Pedro? Alguém pode me dizer? Vamos lá, vamos interagir. Alguém pode me dizer quem são os destinatários? Ou seja, os destinatários aqui que Pedro está falando são as igrejas que ele estava enviando, né, aos irmãos daquela região, mas hoje chega também a nós, porque é a igreja do Senhor. A carta de Pedro, as cartas de Pedro, elas são cartas católicas. E o que é uma carta católica, né? O que é católico? Católico é universal. Universal fala do mundo todo. Então, quando alguém diz, olha, você é cristão católico, você diz sim. Por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor está espalhada no mundo. Então, isso aqui é uma carta católica. Católico, que quer dizer universal. Amém? Então, os destinatários são, vamos lá, os eleitos, os forasteiros e os dispersos. É o que ele fala aqui na sua carta, no versículo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Nós estamos aqui não porque nós escolhemos a Deus, mas nós estamos aqui hoje, você está hoje aí, porque Deus te escolheu. Amém? Foi o Senhor que nos escolheu. Nós não valíamos nada, nós não servíamos para nada, nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor assim o quis nos escolher. Veja o que é que diz lá em João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai,
em meu nome, ele vos conceda. Ou seja, quem foi que escolheu quem? Eu escolhi a Deus, né? Porque quando alguém diz assim, exemplo, Marlon, irmão Marlon está aqui conosco. Foi Marlon que encontrou Deus, não foi Deus que encontrou Marlon, não foi Deus que escolheu Marlon que escolheu Deus. Dá um sentido que Deus estava ali perdido, né? E Marlon foi dizer, eu te encontrei, eu quero te escolher. Mas não foi assim. Nós não tínhamos a capacidade por nós de escolhermos a Deus, porque por natureza nós estávamos afastados de Deus. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem pecou? Todos nós éramos inimigos de Deus, mas através da obra do Calvário, através da obra do Senhor Jesus, a morte e a ressurreição, nós nos achegamos novamente a Deus, através de Jesus. Foi através de mim? Foi através dos meus méritos? Foi porque eu sou bonzinho? Não. Foi porque Jesus, o Filho de Deus, ele veio a esta terra, ele veio pagar a dívida que nós tínhamos diante de Deus, né? E que dívida, né? Nós nunca poderíamos pagar, mas Jesus, ele veio, pagou o preço e nos reconciliou com Deus. Paulo também fala da escolha de Deus, lá em Efésios capítulo 1 e o versículo 4 e 5. Veja o que diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, ele nos escolheu antes da fundação, antes que tudo existisse, antes que ele dissesse, haja luz, antes que tudo existisse, na onisciência, na presciência de Deus, nós iremos aprender hoje, Deus, ele nos escolheu. E Pedro, ele está escrevendo a uma igreja, na época, que estava sendo perseguida, aos eleitos, e nós iremos tratar hoje aqui dos eleitos, mas ele também está falando dos forasteiros. E o que seria um forasteiro? Habitante temporário, seria um habitante temporário. Nós não somos daqui, estamos de passagem, passando um tempo. Quando Pedro fala isso, ele fala com os irmãos, para que os irmãos entendessem que o que eles estavam passando aqui era passageiro, porque eles eram forasteiros, e um forasteiro é alguém que está passando por um lugar, ele não tem residência fixa, mas ele está apenas passando, transitoriamente, é um forasteiro, ora ele está aqui, ora ele está em outro estado, ora ele está no Brasil, ora ele está na Inglaterra, ora ele está na França, ora ele está na Itália, é um forasteiro, ele está apenas de passagem, mas aonde ele está não é o seu lar, não é lá que ele irá ficar. Quando Pedro está dizendo isso para os irmãos, ele está dizendo, olha, o que vocês estão passando é passageiro, foi uma redundância, né, que eu falei, mas é como se ele dissesse, o que vocês estão passando aqui é temporário, não é eterno, porque vocês estão passando apenas uma chuva, está chovendo aqui, mas sabemos que em algum momento essa chuva vai passar, e é isso que Pedro está dizendo, o que vocês estão passando, as provações que vocês estão passando, as lutas que vocês estão passando, isso vai passar, isso é apenas passageiro, mas o que Deus ele tem é eterno, o que o Senhor preparou é eterno. Por isso que ele estava fortalecendo esses irmãos que estavam sendo perseguidos por Roma, estavam sendo perseguidos pelos judeus ortodoxos, que os cristãos, né, como Saulo de Tarso, que era um judeu, ele estava perseguindo os discípulos de Jesus, não apenas ele, mas Roma estava perseguindo. Na aula passada eu falei um pouco sobre o imperador Nero, né? Nero, ele foi um
se não o maior, mas um dos maiores perseguidores de cristão e matadores de cristão. Ele colocou fogo na cidade, os historiadores dizem, para que o seu projeto, a sua arquitetura, né, a sua construção fosse possível. Porque para ele construir, para que ele iniciasse a construção, era necessário que ele queimasse e destruísse tudo. E foi o que aconteceu. E ele botou a culpa em quem? Nos cristãos. Aí, meu amigo, o romano, quando via um cristão, ele não perdoava. Porque ele tinha aquela pessoa como alguém que destruiu a sua cidade. Era um inimigo da sociedade. E aí a gente sabe da história, né? Os cristãos foram jogados na arena, o Coliseu, os leões. Tem alguns filmes que mostram as crianças sendo devoradas pelos leões, cenas fortes, crianças sendo toradas no meio, com um leão puxado de um lado, o outro do outro. E ali, aquela situação, aquela cena terrível. E os romanos vibravam, aplaudiam, gostavam, pediam mais sangue. Porque quanto mais matavam os cristãos, mais eles gostavam. E o que Pedro está fazendo aqui, olha, dizendo assim para ele: se fortaleçam, vocês não são daqui, vocês são forasteiros, isso vai passar. Existe uma pátria celestial que Jesus ele preparou, e ali Pedro vai fortalecendo, aconselhando para que eles pudessem se fortalecer. Mas existe uma grande pergunta aqui que eu queria compartilhar com você, porque ele está falando aqui da presciência de Deus. E como entender a presciência? O que é a presciência de Deus? Vamos lá? Alguém aqui ousa definir o que seria a presciência de Deus? Perfeito, irmão Marlon, está de parabéns. É um pré-conhecimento. Presciência, como o irmão Marlon falou, é um conhecimento que vem antes, né? Pré quer dizer antes, né? É um conhecimento que vem antes. Deus ele tem um conhecimento anterior. Basicamente, há duas interpretações diferentes sobre o que é a presciência de Deus. Existem duas interpretações. Uma delas procura manter o significado estrito da palavra presciência como pré-conhecimento. É uma linha das duas linhas que existem. É o pré-conhecimento. A outra entende que, à luz do texto bíblico, o significado de presciência de Deus é mais profundo e transmite as ideias de relacionamento e escolha. Presciência é relacionamento, Deus se relacionando, Deus escolhendo. É como se ele dissesse: a presciência de Deus é Deus dizendo: tu e tu. Você. Esse lado aqui não, esse lado aqui sim. Eu estou escolhendo esse lado aqui. Amém ou amém? São duas vertentes. A palavra presciência, em seu termo equivalente, aparece apenas no Novo Testamento aplicado a Deus. Ninguém tem presciência, né? Onipotência, onisciência. Onisciência é um atributo. Onipotência, Deus ele é o todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso. Não existe onipotente, alguém que seja outra pessoa onipotente, que detenha todo o poder. Onisciência, Deus ele sabe de tudo. Ele não apenas sabe o presente, e não apenas ele sabe o passado, mas a onisciência também fala do futuro. Deus ele sabe do futuro. Deus ele sabe, Deus já sabia que a gente ia estar aqui nessa noite. Deus já sabia que você ia estar aí ouvindo essa mensagem nessa hora. Isso fala da onisciência. Deus sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe. Deus sabe o que vai acontecer daqui a um ano? Sabe também. E daqui a 10 anos? Meu filho, se você disser daqui a 1000 anos, Deus ele sabe. Bote o ano que você quiser aí que Deus ele sabe, porque ele é onisciente e onipresente, que eu não posso deixar de falar, né? Ele está em todo lugar. Onipresente, único que está em todos os lugares.
Alguns textos, eles vão tratar da presciência de Deus. Vamos ler alguns textos que eu gostaria de compartilhar. E todas elas, o objetivo é traduzir os termos gregos, prognóstico, termo grego, prognóstico e prognoses. Os termos gregos que quer falar da presciência de Deus. Atos capítulo 2, versículo 23 diz: a este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Está falando aqui da presciência de Deus, sabendo que Jesus ele ia padecer, ele ia ser crucificado, ele iria ser morto. Deus, ele já sabia. Romanos capítulo 8 e o versículo 29, esse aqui é o texto que mais é debatido. É um texto muito debatido. Queridos, eu não estou aqui nessa noite, eu queria deixar isso muito claro, como o dono da verdade, não. Estou aqui apenas trazendo a palavra, estou apenas expondo um conhecimento. Amém? Porque existem várias linhas. Eu não posso dizer que a linha X, a linha está errada e a minha está certa, né? Eu acredito que existem interpretações da palavra. E essa é a interpretação que eu acredito que a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, ela defende. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Deus Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vamos dar continuidade aos textos. Romanos 11, 2. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Eu queria que você gravasse, guardasse a palavra conhecer. Ela está se repetindo. Porque Romanos 8 e 29 diz: porque os que dantes conheceu, e aqui Romanos 11, 2 está dizendo também que antes conheceu, Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Romanos 11, 2. Vá agora para 1 Pedro, o livro que nós estamos estudando, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação de espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. E para concluir o texto, ainda em 1 Pedro, vá para o versículo, capítulo 1, versículo 20. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, repete aqui, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Dentre as passagens citadas, as mais conhecidas e utilizadas para debater o significado de presciência de Deus são Romanos 8 e o versículo 29, como eu falei, onde lemos que Deus predestinou os que dantes conheceu. E 1 Pedro também ele vai tratar sobre o conhecimento. O termo conhecer, aqui, empregado nesses textos, fala de intimidade. Quando nós vemos lá em Gênesis, quando Deus ele cria o homem, né? A Bíblia diz que Adão conheceu quem? Eva, exatamente, gostei. Conheceu Eva. E se conhecer aí, não é ele olhar para Eva, Eva, prazer, eu sou Adão. Não é esse conhecer. O conhecer aqui empregado ele teve intimidade. Ele conheceu Eva com mais intimidade. Amém, irmãos? Conheceu com mais intimidade. Quando Deus ele fala que ele conheceu o seu povo, ele está falando de intimidade, de conhecimento íntimo. Não é apenas um conhecer cognitivo, um conhecer de saber, mas é um conhecer de se relacionar. Então esse conhecer é intimidade, é relacionamento.
Então, quando nós vemos aqui o texto empregado que conhecer, porque ele antes o conheceu, também predestinou, ele está dizendo que antes o conheceu, ele teve relacionamento, ele se relacionou, ele teve intimidade. Como alguém pode conhecer uma outra pessoa? É tendo intimidade. Você olhar para mim assim, eu conheço o irmão Ronaldo, você não conhece o irmão Ronaldo. Agora, se alguém disser, a esposa de Ronaldo, irmã Carleusa, conhece Ronaldo. Por quê? Porque ela tem intimidade comigo, ela anda comigo, ela dorme comigo, ela acorda comigo, ela janta comigo, toma café comigo, almoça comigo. Ela tem intimidade, ela conhece os meus segredos. Não são segredos, né? É segredo, mas para mim, ela comigo, a gente não tem segredo. Não existe algo que ela não saiba. Amém? Ela anda comigo, ela está sempre comigo, não existe segredo. Assim é o que o texto está empregando aqui. Olha, Deus, Ele quer ter um relacionamento, Ele o conheceu, Ele quer conhecer, também o predestinou, e nós vamos falar aqui de predestinação, amém? É um tema muito difícil, mas à luz da Bíblia e pela misericórdia de Deus, Ele vai nos ajudar. Mas eu queria que a gente gravasse muito bem isso, que Ele, antes, Ele conheceu, e o termo conhecer é relacionamento, é intimidade. Então, meu filho, você quer dizer assim, irmão, eu sou predestinado a ir para o céu. Ah, é? Então, eu posso dizer que você conhece Jesus? Ah, eu conheço. Claro que eu conheço Jesus. E de fato, você não está errado. Porque a Bíblia diz que até o diabo conhece Deus. Ele não apenas conhece, mas ele treme. Ele estremece quando ele ouve o nome de Jesus. Ele sabe tanto, ele crê tanto, ele tem tanta fé que ele estremece. E ele conhece. Mas aquele que diz eu conheço a Deus, nós vamos ver aqui, ele tem que ter alguns critérios que classifique-o como que ele tem, que ele conhece Deus e que ele tem relacionamento com Deus. Ah, mas eu não tenho relacionamento com Deus, então você não conhece Deus. Ah, eu não ando com Deus, então você não conhece. Porque quem conhece tem intimidade. Quem conhece se relaciona. Eu pergunto, você se relaciona com Deus como? É apenas na teoria, no campo da teoria, ou é no campo da prática? Porque é necessário que exista a prática. É necessário que eu não apenas ouça, mas eu pratique. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é semelhante a um homem que construiu a casa na areia, veio a tempestade, veio o mar, bateu fortemente contra esta casa, e essa casa, ela caiu. Grande foi a sua queda. Mas ele diz, mas aquele que ouve as minhas palavras, quem ouve está conhecendo. Mas pratica, aí meu amigo, está havendo aqui uma intimidade, uma experiência. É semelhante a um homem que construiu uma casa na rocha, veio a tempestade, bateu fortemente contra essa casa e ela não caiu, porque ela está firmada. Jesus está falando aqui de prática, Jesus está falando aqui de relacionamento. Não é apenas você ler o texto, eu li a Bíblia toda, eu conheço. Não é esse conhecimento, é um conhecimento prático, é um conhecimento de você andar, de você acordar, de você saber o que é que Deus gosta, do que é que Deus não gosta. Quando eu vou fazer algo para Carleusa, para minha esposa, eu sei o que é que eu vou fazer e sei o que eu não posso fazer para ela, porque eu sei que ela não gosta de certos alimentos, eu sei que ela não gosta, então eu vou apresentando a ela o que ela gosta. Amém? Amém ou não amém? Então você tem que fazer essa análise. Deus, Ele está te chamando a uma intimidade. Deus, Ele nos predestinou em Cristo para sermos semelhantes, para andarmos com Ele. Somos eleitos do Senhor. Mas essa eleição, essa predestinação é o pré-conhecimento de Deus, que Deus sabia. Ele deu livre arbítrio, mas Ele sabia que você ia fazer a escolha a Ele, ia entregar sua vida a Ele. Mas Ele também sabe de quem não vai entregar. Por isso que existe o joio e o trigo, né?
Ele olha para a igreja, ele vê a igreja não como eu vejo. Quando ele olha para a igreja, ele sabe quem é joio e quem é trigo. Quem vive a palavra e quem não vive. Contudo, ele está dando o direito de escolha. Se nós formos pensar sobre a predestinação, conforme a escolha antecipada de Deus, antes da fundação, e Deus já escolhesse, por que então haver o livre-arbítrio, se Deus já está dizendo assim, você vai para o céu, você não tem escolha, você não vai, nem adianta você levantar a mão, vir para a igreja e passar 10 anos na igreja, você não vai porque eu não te escolhi. Ah, irmão, mas o senhor começou dizendo que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Mas veja, essa teoria que eu estou falando aqui, eu não te escolhi não. Antes que eu fundasse, eu já sabia que você ia para o inferno. Agora esse aqui, ele vai para o céu. Aí esse aqui diz assim, Senhor, mas eu não quero ir para o céu. Não importa, você vai de todo jeito, porque eu já predestinei você aí. Veja que confusão, né? Veja que confusão. Deus é Deus de confusão? Ah, tá certo, eu sou seu pai, você fala o que eu quero. Deus, ele deu livre escolha, o arbítrio. Deus diz assim, ó, está aqui todos. Deus diz, eu sei, na minha presciência, no meu pré-conhecimento, eu sei quem vai e quem não vai, mas eu não interfiro, eu não separo quem vai e quem não vai, são vocês que vão fazer essa escolha, é vocês que dizem. A Bíblia diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus não amou uma parte do mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa vida eterna é para alguns, o texto está dizendo que é para alguns, o texto está falando que é para uma parte, ou o texto está dizendo que é para todos? Para todos. Mas nem todos nós tiramos hoje. Essa igreja hoje podia estar lotada. Mas existem pessoas lá fora que fizeram a escolha de dizer, Deus, eu não quero. Deus, eu não vou. Deus, eu quero viver no pecado, eu quero viver na prostituição, eu quero viver na lascívia, eu quero viver roubando, eu quero viver na mentira, eu quero viver na feitiçaria, eu gosto do pecado, eu não vou deixar esse pecado não. Aí vem a palavra, se você andar por esse caminho, é um caminho de perdição, mas eu quero esse caminho. Eles estão fazendo a escolha, na presciência de Deus. Deus sabia que ele ia fazer essa escolha? Sabia, mas Deus deixou ele fazer essa escolha. Não foi Deus que fez a escolha. Você está entendendo? Deus não fez a escolha, ele que vai fazer a escolha. Mas lá no juízo final, lá no trono branco, vai haver o tribunal de Deus e o tribunal de Cristo. Nós iremos em algum momento entrar no tema escatologia, mas naquele momento haverá o tribunal de Cristo, que é a entrega do galardão aos cristãos, né? Vinde a mim, bendito do meu Pai, Jesus ele vai julgar e vai entregar o galardão. E vai ter o tribunal de Deus, que é para julgar. Quem são eles? Os ímpios, que morreram sem Deus, fizeram a escolha de não querer Deus, e vão receber a sua recompensa. Ok? Então isso tem que ficar muito claro. A presciência de Deus é uma visão acerca do futuro. Esta interpretação afirma que a presciência de Deus significa simplesmente seu pré-conhecimento de todas as coisas. Ele conhece o futuro antes que o futuro ocorra, ele já conhece. Porém, o conhecimento de Deus acerca dos acontecimentos futuros se baseia em sua contemplação. Deus, ele observa, ele contempla. Isso significa, por exemplo, que ele conhece cada ação que cada uma das suas criaturas irá tomar, feito nós falamos. Porém, essa presciência não é causativa. Ou seja, o fato de ele conhecer tais ações não implica nenhuma interferência por sua parte. Estou apenas lendo aqui o que nós já falamos. Deus, ele não vai agir. Eu gosto desse tema.
está ali entrando um irmão, uma pessoa sedenta por Jesus. Hoje eu vou aceitar Jesus. Aí Deus diz: opa, não, mas você não é eleito não, você não está na minha lista. Deus diz: vai levar uma topada e não vai dar para você chegar e levantar a mão e aceitar, porque você não pode aceitar. Deus mal, né? Mas não é assim. Em outras palavras, a presença de Deus não é o que determina que algo aconteça. Ele não vai determinar, ele não vai dizer assim. Claro que na Bíblia está escrito a história, como vai ser. Amém? A escatologia, ela trata do estudo do fim, né, das coisas futuras. Mas você não vê ali nome de quem é e de quem não é. João, quando ele tem a visão lá, daqueles que estavam sendo banhados com o sangue, né, na visão de João, João pergunta: Senhor, quem são esses com as vestes manchadas de sangue? João não fala quem é, o nome de quem é, João não diz, só vê que está lá um povo. Agora, basta você escolher em que grupo você vai querer estar, né? Existe um grupo que vai para o céu, existe um grupo que vai para o inferno. Qual o grupo que você quer estar inserido? Você que vai escolher. Amém? Ele não age como um espectador da história, mas ele é aquele que constrói e conduz a história. A presciência em si não é causativa, mas está intimamente ligada ao conselho soberano de Deus. Ele não toma decisões com base no que ele previu, mas simplesmente sobre o fundamento de sua palavra, que é a verdade. Onde os que dantes Deus conheceu foram aqueles que ele chamou segundo o seu propósito. Esta interpretação afirma que a chave para entender a presciência de Deus é saber que o foco da questão é o próprio conhecimento divino. Como foi dito, Deus conhece todas as coisas. Então a palavra conhecer implica a Deus, não pode significar simplesmente cognição. Não implica apenas isso. Quando ele diz que conhece ou desconhece alguém, indica a afeição, isto é, um relacionamento especial ou a falta dele. Se você quiser anotar, Êxodo capítulo 33 e versículo 17 e Deuteronômio capítulo 9, versículo 24. Com base nisto, o significado de dizer que Deus pré-conheceu alguém não pode ser outro a não ser o de que ele se relacionou de forma especial com esse alguém. Teve um relacionamento com Deus? Não teve. Teve um relacionamento com Deus? Teve. Aí nós vamos saber se é eleito ou não. A eleição dos justos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, Pedro ele vai começar a destrinchar o capítulo 1. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ainda no versículo 2, Pedro diz: eleito segundo a presciência de Deus. É como se Deus dissesse: eu espero que vocês estejam entendendo, estejam acompanhando, né, o raciocínio aqui. Mas é como se Deus estivesse assim, vai existir um povo eleito. Deus dizer que vai existir um povo eleito, Ele está dizendo que quem vai ser esse povo? Você entende assim? Eu não entendo assim. Não, eu não entendo, eu não consigo entender assim. A presciência é o pré-conhecimento. O fato dele conhecer, dele pré-conhecer, não determina quem ele vai escolher. Você está entendendo? Diga amém por isso. Glória a Deus. Então ele diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Aqui nós iremos grifar graça e paz. Aqui não é a paz que alguém está pensando, né? Mas essa paz aqui é a paz com Deus. Paz do Senhor, irmão, amém. Não é essa paz.
Aqui é um estado. Amém? E qual a diferença entre paz de Deus e paz com Deus? Qual é a diferença? Você tem a paz de Deus e você tem a paz com Deus. Qual é a diferença desses dois tipos de paz? Vamos lá. Primeiro vamos aprender o que é paz de Deus. Paz de Deus. É algo que vós experimenta, é algo que você experimenta dentro do seu coração, dentro de si. É algo que você experimenta, a paz de Deus. É aquela paz que mesmo que você esteja passando por uma tribulação, você está em paz. Porque é uma paz que você recebe de Deus. É um estado. Você tem a paz. Ah, mas a conta, não tem dinheiro para pagar a conta no final do mês. O Senhor suprirá toda a minha necessidade. Eu tenho paz com Deus. Ah, mas alguém está no hospital. Estou em paz. Nada tira a paz. A tribulação não tira a paz. Você conhece alguém assim? O mundo está para acabar e ele, opa, calma. Estou em paz. Mas isso não tira a tua paz? Não. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que Deus ele está agindo. Ah, mas alguém está querendo agir na tua vida para que você perca o emprego. Você não vai fazer nada. Isso não tira a tua paz. Em Deus eu estou em paz. Essa é a paz de Deus que nós recebemos. E a paz com Deus? Essa paz com Deus agora é um status, é uma posição que você está não diante de uma situação. Eu poderia dizer que a paz de Deus poderia ser horizontal. Você tem paz em todas as situações. Você recebe essa paz para que você possa se relacionar, para que você possa enfrentar as adversidades. Você tem a paz de Deus. A paz com Deus, eu poderia dizer que é uma paz vertical. Por quê? Porque é uma posição que você agora está diante de Deus. Quando nós fomos reconciliados com Deus, eu falei aqui que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos em guerra. Estávamos em luta com Deus. Nós éramos inimigos, né? E inimigo está o quê? Está em guerra, né? Mas quando nós fomos regenerados, fomos reconciliados com Deus, nos tornamos uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora eu passo de inimigo para amigo. Eu agora sou filho de Deus. E agora eu passo a ter a paz com Deus. Agora eu não estou mais em guerra. Agora o céu está aberto. Agora eu posso dobrar meu joelho e a minha oração ir em direção a Deus. Porque eu não sou mais inimigo de Deus. Essa é a paz com Deus. E a paz de Deus diante das circunstâncias e das situações. Por isso que ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. E a oração é que multiplique, aumente essa paz. Amém. Eu não sei como você está, talvez você está passando por uma situação difícil, uma situação que está dizendo: meu Deus, só o milagre está querendo tirar a minha paz, Senhor. Eu não consigo dormir, eu estou dormindo mal, Senhor, eu não estou nem conseguindo comer, não estou mais, isso está me afetando. Estou já entrando em depressão dentro de uma situação dessa. Aí Deus diz: meu filho, tenha a minha paz, a paz de Deus, aquela paz que está lá no céu, ela desce para você. E você, assim como o céu está em paz, assim como há um maestro mestrando tudo lá, ele está mestrando a tua vida. Nada foge da situação de Deus, do controle de Deus, perdão. Nada foge. Então tenha a paz de Deus. E você que ainda não aceitou Jesus, essa palavra também é para você, porque você precisa ter paz com Deus. Amém? Porque aqueles que estão afastados no pecado, na desobediência, estão afastados.
E a Bíblia diz que são inimigos de Deus. Mas a vontade dele é que que você volte para ele reconciliado e tenha paz com ele. Amém? Porque ele nos predestinou, ele nos elegeu para sermos filhos dele, eleitos no Senhor. Mas qual é a fonte dessa salvação? Qual é a fonte dessa salvação? Versículo 3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou. Veja o termo, nos gerou de novo. Isso fala de regeneração. Nos gerou de novo. E ele continua dizendo, para uma viva esperança. Não é uma esperança morta. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O termo nos gerou, a palavra regeneração na língua portuguesa quer dizer gerar de novo, gerar outra vez. Quando o Espírito Santo, ele nos gerou, nós fomos gerados pelo Espírito Santo, porque nós éramos uma criatura carnal, né? Pecadora, não que nós não pequemos, né? Nós continuamos a pecar, mas nós somos perdoados, somos justificados, e nós estudamos acerca da justificação no livro de João. Foi uma bênção aquele livro, mas ele nos justificou diante de Deus. Então nós somos gerados, nós somos recriados, né? Tem até uma expressão, recriado novamente, para sermos assim filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus. E para sermos filhos de Deus, existem duas formas de ser filho. Primeiro, adotivo, né? Filho adotivo. Nós somos filhos adotivos. Jesus, ele é o primeiro, né? Ele é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso irmão maior. Mas nós somos adotados por Deus. Então nós somos filhos. E nós somos gerados. Tem a questão da geração, né? Filho através da geração. E como filhos, eu sempre medito nessa passagem. E veja só uma coisa. Adotivos. Filho do coração, né? Não é isso? Filho do coração. Filho adotivo é o chamado, conhecido como... Ele é filho do coração. Quer dizer que não foi gerado. Jesus, ele foi filho primeiro. Ele foi o primeiro. Jesus, ele é o filho de Deus. E nós fomos adotados, né? Fomos filhos adotados. E o pai, quando ele vai adotar, veja, o pai vai adotar o filho. Amém? Me ajudem aí. Ele não escolhe ou ele escolhe? Ele escolhe, né? Ele adota o povo. Mas o filho que é gerado, o pai escolhe ou ele não escolhe? Veja só, claro que existe hoje, a ciência hoje está muito avançada, né? Então existem formas. Mas antes de tudo isso acontecer, dessa tecnologia, você está me entendendo? Não tinha como. Era, se vinha, vinha. Se não vinha, não vinha, né? Ou tinha ou não tinha. Ou tinha, e depois a madre fechava, ou não tinha. Por isso que minha avó, né? Minha avó teve 10 filhos. 5 homens, 5 mulheres. As mães, né? Antigamente tinha muito filho. Por quê? Porque ela não escolhia. Não existia meio, né? Você está entendendo? E aí os filhos vinham. Aí às vezes era aquela escadinha, né? Com 2, com 3, com 4, com 5. Era uma bênção. Mas o filho adotivo escolhe. Deus, ele nos escolheu. Através de Jesus. Ele escolheu ter-nos como filho. Amém? Ele disse, eu vou lançar a minha rede e vou adotar aqueles que quiserem, né? Porque se o filho não quiser, tem como ser adotado, né? O filho tem que aceitar, né?
Mas existem duas formas. Existem aqueles que são gerados, a geração foi gerada. Jesus, ele foi gerado pelo Espírito. Maria, né? Lá desde o início o anjo, né? Espírito Santo. Em todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo esteve presente. No batismo com João, quando Jesus sai da água, né? O Espírito Santo vem sobre ele. E uma voz, não só o Espírito Santo, mas o próprio Deus disse: esse é o meu filho em quem eu me agrado. O próprio Deus justificou. Deus não queria ficar fora desse momento de Jesus, né? Tem aquele momento que você se forma, né? Na faculdade, você quer que todo mundo esteja lá, né? Então o pai tá o irmão, tá todo mundo. Aí no batismo de Jesus, o Espírito Santo vem. E lá de cima Deus diz: esse é o meu filho. Eu me agrado, eu me alegro com ele. Mas nós fomos gerados. Essa é a fonte da nossa salvação. E ele fala aqui de uma viva esperança. Veja, ele não está falando aqui de uma esperança morta, mas ele está falando de uma viva esperança. Essa é uma esperança viva, que é a vida eterna, desfrutar do céu. E a garantia dessa esperança é a ressurreição dos mortos. Veja que coisa tremenda. Essa parte aqui eu preciso concluir, estamos concluindo, mas eu preciso só lapidar isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 13 ao 17 diz: e se não há ressurreição, veja, a viva esperança aqui que ele está falando acerca da salvação. Porque ele diz, uma viva esperança pela ressurreição. Viva esperança pela ressurreição. Ressurreição de quem? De Cristo, dentre os mortos. Essa é a nossa viva esperança. Existe um hino. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Mas veja o que Paulo diz. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, porque a nossa esperança é a ressurreição, Ele vive, Ele não está morto, Ele ressuscitou. Essa é a nossa viva esperança. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã o que eu estou fazendo aqui, se Cristo não ressuscitou. E ele continua, e vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis no pecado até agora. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Toda a base bíblica ela cai. Não existe sustentação se Cristo não ressuscitou, porque os profetas eles já falavam de Jesus. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, todos os profetas, profeta maior, profeta menor, os salmos, o próprio salmista, Salmo 19, Salmo 20, o salmista ele descreve com detalhes como seria a crucificação. Em Gênesis, o próprio Deus já falava. Em Gênesis, ele já dizia que haveria de vir um que pisaria a cabeça da serpente, que não seria semente de Adão, mas uma semente santa. Então, se essa semente, se esse homem, se o Filho de Deus, ele não ressuscitou, toda a base, todo o fundamento, ele é comprometido. Porque os profetas se enganaram, o salmista se enganou, Deus se enganou, não. Mas ele ressuscitou. Quando nós entendemos isso,
é que seremos curados. Quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, o que Ele conseguiu, o que Ele conquistou para nós na cruz, e na sua ressurreição, uma viva esperança surgiu. Se nós não entendermos isso, nós iremos estar patinando. Por isso que tem muita gente que não entende isso, que anda triste, sem saber quem é, qual a sua identidade em Deus. Ele não entende que ele é filho, que Jesus ressuscitou. Amém? Quando nós entendemos isso, é que seremos curados da crise de identidade. E irá passar o sentimento de inferioridade, porque o que temos aqui não é a nossa herança, mas a nossa herança é a que está no céu. Veja o que é que Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E quais são os direitos dos filhos de Deus? Jesus é o único filho do Pai, João 3,16, mas através da fé nele, recebemos o direito de nos tornar filho de Deus, é através da fé. Veja que João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Além de filho unigênito, Jesus se torna também o primogênito de Deus. Veja o que é que diz lá em Romanos 8,29, porque aos que antes de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, ao crermos em Cristo, recebemos o Espírito Santo, o qual nos leva a um relacionamento íntimo e afetivo com o Pai Celestial e nos dá convicção de que somos filhos de Deus. Quem é que nos dá a convicção que nós somos filhos de Deus? O Espírito Santo, que nos cela. O próprio Espírito, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não somos escravos para viver com medo, mas somos filhos, família de Deus. Nós temos herança no céu, nós somos príncipe do reino, nós somos co-herdeiros, nós somos nação eleita, nação santa. Nós não somos um povo sem pai, um povo sem dono, nós temos dono. Amém? Veja o que é que diz em Mateus 25, 31 e 34. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória. Veja que coisa tremenda. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do século. Isso aqui está falando quando Deus irá separar. Quando isso irá acontecer? No arrebatamento. Ele irá separar. É ali, meu filho, que quem é sobe, quem não é fica. Ali não vai ter. Naquele dia iremos ter muitas surpresas, né? Eu não quero ver essa surpresa, né? Porque eu quero estar no céu com Jesus. Diga, eu também. A gente quer estar no céu, mas depois que a igreja for levada, muitos que ficarem vão ver que ficarem. E vão dizer, mas rapaz, era uma bênção esse irmão. Por que ele não subiu? Porque Deus estava olhando o coração. Porque o pecado estava envolvido com ele e ele estava envolvido com o pecado. Mas naquele dia Deus ele irá levar a sua igreja. Amém? Eu irei parar aqui, uma bênção de Deus. Ainda temos aqui 4 pontos para falar. Iremos continuar na próxima aula. Eu sabia já que era um tema puxado, um tema onde nós precisávamos nos debruçar mais, ver os versículos, entender mais acerca da eleição do povo, desse povo que Pedro está falando aqui. Mas na próxima lição nós iremos dar continuidade, iremos falar da recompensa
da salvação. Amém? A salvação tem recompensa. Em nome de Jesus. Fique de pé. Em nome de Jesus, vamos orar agradecendo a Deus. Querido Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa maravilhosa noite. Eu quero, Senhor, colocar diante de Ti, Pai, nossas vidas, pedir que o Senhor nos sustente nas Tuas mãos. Sabemos que não é fácil vivermos nesse mundo, vivemos aqui como forasteiros, Pai, porque aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lar. Nós estamos caminhando em direção, Senhor, à Nova Jerusalém, estamos caminhando em direção, Senhor, à Tua glória, Pai, mas nos ajuda, nos sustenta, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Queremos abençoar a vida do pastor Adilson, da pastora Ana Carla, a vida da apóstola Valnice, a vida da Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, nos leva em paz, em nome de Jesus, amém e amém.